o Nobel de Economia acabou defendendo o Pix e dizendo que o Pix é o futuro da economia, ao mesmo tempo em que o Trump começou a atacar o nosso querido sistema. Mas então por que o Pix é o futuro segundo o Nobel de Economia e por que ele parece ser uma ameaça tão grande para o Trump que conseguiu desenrolar até uma investigação para averiguar a transparência e a honestidade do nosso sistema? Vamos começar a destrinchar isso pouco a pouco. Primeiro, eu não vou perder tempo aqui explicando para vocês o que é o Pix, já que vocês já estão carecas de saber, mas na verdade tem uma característica do Pix que é muito importante a gente frisar aqui, que é: o Pix foi desenvolvido, é mantido e regulado pelo Banco Central. Ou seja, não tem uma empresa por detrás do Pix, ele é 100% público. Por isso que as pessoas físicas acabam não tendo nenhum custo adicional ao realizar uma transação via Pix, diferente de TEDs ou DOCs como nós estávamos acostumados, em que nós acabávamos pagando uma taxa para o nosso banco. Isso sem contar que, como o Pix é mantido pelo Banco Central, ele funciona 24 horas, 7 dias na semana, diferente, mais uma vez, do TED, do DOC, que nós tínhamos que ficar presos aos horários bancários. E isso é uma das características que faz com que o Nobel de Economia acabe amando muito o Pix. Para ele, o Pix é maravilhoso justamente por ele ser rápido, barato, ser inteiramente público, ou seja, não tem o interesse de uma empresa por detrás dele. Existe um certo controle estatal sobre as transferências, já que ela é mantida pelo Banco Central, então você consegue ver no sistema todas as transações sendo feitas, e isso faz com que seja um pouco mais fácil você controlar a economia, pelo menos do ponto de vista do Banco Central, já que ele vai ter acesso a uma quantidade maior de informações para poder regular a economia em tempos de crise. Então você consegue entender por que uma pessoa formada em economia e com tanto estudo sobre economia consegue ver o Pix como sendo o futuro do dinheiro, já que em contrapartida nos próprios Estados Unidos as coisas são muito mais privadas. O sistema utilizado por boa parte dos Estados Unidos, assim como o resto do mundo, opera muito mais pela parte de empresas privadas, como a Visa, a Mastercard, Google Pay e Apple Pay. Acabou-se criando uma institucionalização financeira voltada para o lucro. É óbvio, já que nós estamos falando dos Estados Unidos, o berço do capitalismo. O problema é que isso acaba elevando muito os custos das transações, porque você sempre acaba tendo que pagar uma taxa ao sistema que você está utilizando. E é justamente aí que o Trump começou o ataque ao Pix. Os Estados Unidos não têm interesse em tornar um serviço desse tipo público. Eles preferem continuar utilizando o sistema privado que eles utilizam para beneficiar as empresas norte-americanas. Inclusive, o Trump vai tão em contrapartida a esse princípio do Pix que justamente há pouquíssimo tempo nos Estados Unidos eles passaram o Ato Genius, que seria um pacotão de leis justamente para regularizar o uso das stablecoins nos Estados Unidos. Para quem não sabe, as stablecoins são criptomoedas lastreadas em ativos reais, como por exemplo o dólar, que é onde mora o maior interesse dos Estados Unidos. As stablecoins como o USDC e o USDT. E ao mesmo tempo que ele passou todas essas regulações, ele também criou um pacotão de leis anti-CDBCs. CDBCs são moedas que seriam criadas pelo próprio Banco Central, inteiramente digitais, criptografadas da mesma forma que o Bitcoin. Só que o Estado teria muito mais controle sobre a economia dessa forma e sobre também a vida das pessoas, já que ele conseguiria ver dentro da rede todas as transações, que pessoas estão passando para que pessoas, que quantidades de dinheiro, tudo em tempo real. E nós acabaríamos abolindo, de certa forma, o papel moeda, como nós utilizamos tradicionalmente. Então eles acabaram passando lá leis e regulamentações para proibir o Fed, que seria o Banco Central norte-americano, de criar uma CDBC, já que os Estados Unidos vai totalmente contra essa via de um sistema público de transações. E foi justamente aí também que o Nobel de Economia acabou fazendo esse artigo em que ele elogia o Pix, já que num curtíssimo espaço de tempo o Trump acabou atacando o Pix e ao mesmo tempo passando nos Estados Unidos o Ato Genius. Então você já começa a ter uma noção do porquê que o Nobel de Economia vê o Pix com tão bons olhos e acredita que ele seja o futuro e que mais países
países deveriam começar a implementar esse sistema, e ao mesmo tempo em que o Trump, um empresário voltado completamente para o sistema empresarial norte-americano e a economia norte-americana, é tanto contra esse sistema. Só que, ao mesmo tempo em que ele saiu em defesa ao Pix, ele acabou também gerando uma gravíssima crítica não só ao sistema americano, como também ao sistema de criptomoedas, já que mesmo em 2025 ainda tem muita gente, principalmente especialistas, nobéis de economias, que são muito contra o uso de criptomoedas por achar que elas não valem tudo o que as pessoas acreditam que elas valem e não acreditam que elas sejam o futuro do dinheiro, já que criptomoedas, de forma geral, acabam tendo um sistema mais anarquista do que de controle. É muito mais difícil você controlar as transações e a economia através do uso de criptomoedas do que através do Pix ou de um sistema como o CDBC. Por isso que a maioria dos especialistas são inteiramente contra cripto. Só que é justamente nesse ponto em que a maioria das pessoas vê muito mais futuro no sistema de criptomoedas, já que você não tem o controle estatal da mesma forma que o Pix e um CDBC, e também a maior vantagem de todos é que é global. E esses sistemas, a maioria deles só tendem a funcionar localmente em determinados países. Para que ocorresse um sistema em escala global, a infraestrutura seria muito mais complexa, porque você teria diferentes tipos de moedas, você teria diferentes tipos de bancos e por aí vai. A blockchain foi pensada para ser um sistema em escala global. Eu posso mandar um Bitcoin daqui para o Japão com a maior facilidade do mundo. Apesar do Bitcoin não ser a blockchain mais rápida, mas nós já temos opções aí para fazer esse tipo de transações rápidas e em questões de segundos. Então, nesse ponto, eu ainda pelo menos vejo o Bitcoin e as criptomoedas como sendo o futuro das transações monetárias que nós podemos realizar como pessoas físicas. Mas também falar isso para um pessoal que tem mais interesse em ter controle maior sobre a economia geralmente é pedir muito. Afinal de contas, o trabalho do Banco Central, o trabalho dos economistas é tentar fazer com que a economia não saia do controle. E fazer isso através do uso de criptomoedas realmente é uma tarefa extremamente difícil, se não impossível. Mas ainda assim, eu defendo o Nobel de Economia e realmente o Pix é uma alternativa muito melhor, muito mais saudável para pessoas físicas do que as empresas norte-americanas como Visa, Mastercard, Apple Pay e vocês já sabem todo o resto. É melhor você ter uma via pública de você não precisar ter custos adicionais e ter um serviço que funciona o dia inteiro do que ir no viés de empresas privadas que vão ter sempre o interesse delas acima dos seus usuários. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês que viram esse vídeo até aqui. Agradeço do fundo do coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!